Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, Rogério Galvão, presidente da ADESP, presidente também do... Rogério, desculpa, eu acabei desativando seu som aqui, que eu estava desativando de todo mundo. Começa de novo aí. Fala, Rogério. Boa noite. Meu nome é Rogério Galvão, presidente da ADESP, presidente do Sindigestor, para quem não me conhece. Vamos dar a sequência das nossas lives. Hoje um dia especial, Dia do Servidor Público. Parabéns a todos nós. A gente preparou uma live um pouco diferente, um assunto, né, que é super importante para a nossa carreira. Eu não vou poder ficar dessa vez com vocês, porque eu estou com um problema estrutural na minha tese de doutorado e estou parando aqui esse momento para desejar um feliz Dia do Servidor Público, uma boa palestra para vocês e que a gente consiga caminhar com essas lives, porque está sendo um momento muito legal na ADESP, né? Os 12 anos de ADESP, a gente está conseguindo. Essa pandemia teve algumas coisas boas, né? A gente consegue conectar pessoas assim, quase que mais do que nossas assembleias gerais, no conforto de cada lar aí. Então, é isso. Feliz Dia do Servidor Público. Aproveitem bastante, porque é um belo assunto, né? Isso. A gente precisa disso. E aí, Margarete, você pode fazer as honras aí. A Margarete, vice-presidente da ADESP, vai conduzir, então. Tudo bem? Margarete sumiu. Pronto. Oi, gente. Estou eu falando aqui. Rogério, obrigada. Obrigada pela passagem aqui pela live. Bons estudos e bom trabalho. Estamos aqui na torcida por você, viu? Pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Gostaria de desejar a todos vocês um feliz Dia do Servidor. Lembrar que é um dia não só de comemoração, mas um dia também de muita luta, né? E hoje, como presente para vocês, a ADESP decidiu, pela primeira vez em muitos anos, realizar um evento como um presente para todos os gestores e um presente mais importante, que é conhecimento. Conhecimento que é algo que a gente não leva só para o nosso ambiente profissional, mas também para a nossa vida. Então, assim, muito obrigada ao palestrante que está aqui presente com a gente, obrigada à Grícia, nossa diretora de assuntos profissionais, que se empenhou muito e trouxe para a gente essa ideia, e eu vou passar a palavra a ela para que a gente possa continuar e dar andamento à nossa atividade. Grícia, agora é com você. Gente, não vou falar muito não, porque a gente está todo mundo já ansioso pela palestra. Mas eu só queria apresentar rapidamente o Vanks, né? O Vanks é professor, consultor, ele é palestrante nesse tema de soft skills, inovação, gestão, projetos, é cofundador da Brasília School of Business, não é isso, Vanks? Que é uma empresa aí de treinamentos, é mestre, é administrador, né? Trabalha muito nessa parte de política estratégica, é mestre pela Escola Superior de Guerra, né? do Exército, e tem um vastíssimo currículo aí na área de Design Thinking, BMEC, ENAP, trabalha FGV, então tem uma larga experiência nessa parte
desses temas que eu falei, que ele vai abordar aqui, em especial a soft skills, né, como uma ferramenta aí para a gente trabalhar, alavancar tanto a nossa vida profissional como a nossa vida pessoal também. Agradecer bastante o pessoal da diretoria que topou fazer uma live assim um pouco diferente, trazer pessoas de fora. Sabemos que temos muitos gestores também que têm muito a contribuir também nessas lives. Acho que a gente poderia fazer aí uma pescagem, né? Uma repescagem aí do pessoal. E agradecer ao Vanks também, que topou o desafio de vir falar para a gente aí nesse dia especial. Mas, como eu falei lá no começo, o nosso dia é todo dia, né? A gente está todo dia aprendendo, a gente está todo dia matando um leão, a gente está todo dia ensinando alguma coisa a alguém. Então, é um parabéns hoje em especial, mas um parabéns também diário aí para a gente, que tem um desafio muito grande, muito árduo de servir ao público, né? De servir a sociedade e de estar sempre buscando fazer entregas boas, né? Entregas efetivas, né? Boas entregas. E aí eu acho que sempre cabe muito a gente, cada um de nós, esse desafio de melhorar cada dia mais a administração pública, o nosso trabalho. E aí eu acredito que nessa vibe aí de boas práticas e de estar sempre aprendendo, eu acho que a gente vai conseguindo aí plantar a nossa sementinha, tá? Então, assim, agradecer a todos que estão aqui, a presença de todos, agradecer a associação e agradecer ao Vanks. E vamos ao que interessa. Vanks, com você. Obrigado, Grício. Obrigado, Margarete. Obrigado, Rogério. Rogério de cabelo branco, não o Rogério que não tem cabelo. Pela abertura. É um prazer estar aqui falando com vocês, gente. Nesse dia hoje, que é tão importante, né? Que é o Dia do Servidor Público, comemorativo do Servidor Público. Então, um dia bem legal para estar aqui falando para vocês. É uma honra também, ainda mais sabendo que é um evento diferente, como vocês bem falaram, né? Então, assim, trazer alguém de fora para poder falar para vocês, um público bastante qualificado, né? Que são gestores públicos aí de alto nível, responsáveis pela elaboração, execução, monitoramento, avaliação de políticas públicas. Então, parabéns para vocês. Eu já fui servidor também, já fui empregado do GDF também, há um tempo atrás, mas eu saí do serviço público e voltei para a minha carreira aí de fazer consultoria e dar treinamentos, principalmente para o servidor público, que como eu estou em Brasília, né, acaba que eu tenho uma atuação também em São Paulo, principalmente, que o Rio, como está meio quebrado, meio que parou de demandar. Então, assim, mas São Paulo é bastante para São Paulo, antes da pandemia, né, para dar treinamento, fazer consultoria e tal. Agora está começando a retomar. Mas, com certeza, a maior parte dos meus clientes estão aqui em Brasília, é o serviço público, é o servidor público. E nessa jornada toda, acaba que eu tenho uma sorte de conhecer várias pessoas, de estar em vários órgãos, né, saber várias coisas que estão acontecendo, ter uma visão, digamos assim, ao mesmo tempo ampla da gestão pública. E como eu faço o trabalho de consultoria de treinamento, workshop e tal, acaba que eu consigo ter uma visão também um pouquinho aprofundada, né? Eu tenho um modelo de desculpa, né? Um modelo de normal, né, gente? Home office é isso, né? Eu tenho um modelo de... Eu tenho esse livro aqui, né? Que está até aqui, que eu publiquei, acho que ano passado, 2019, né? Canvas de Projetos, que fala, então, é um método de gestão de projetos, que é transformando ideias em projetos. Tem vários órgãos públicos que estão utilizando esse modelo, né, de gestão e Canvas e tal. Então, isso acaba que me dá também uma certa entrada em vários órgãos públicos. E a nova trilha de gestão de projetos que a ENAP fez, foi eu que construí para ela, fui contratado para construir essa nova trilha de gestão de projetos. E são os cursos que têm sido o maior sucesso, né? Aí da ENAP, que os primeiros a migrarem para o mundo digital e os primeiros a evoluírem são os mais vendidos para os órgãos aí. Tem uma série de consultores, de instrutores já capacitados da por exemplo, esse curso aí, que é o Transformando Ideias em Projetos, que é o livro base, é esse meu livro que eu lancei. Então, eu estou falando só para dar uma ideia para vocês, que eu tenho algum conhecimento na área pública, que é um prazer estar aqui falar com vocês nesse dia.
Acho que dá para a gente fazer um debate bem legal. Vou compartilhar aqui o slide aqui para a gente começar começar aqui a apresentação. Então, a gente vai falar hoje de soft skills, como vocês sabem, estava no convite, né? Então, soft skills para potencializar a atuação do gestor público. Quem quiser me seguir aí no Instagram ou no LinkedIn, é esse meu nome esquisito aí, Vanks Leandro, então W-A-N-K-E-S. Isso é nome, por incrível que pareça. É engraçado que ontem mesmo eu estava dando uma palestra lá para o FRRJ, e o pessoal me chama de Leandro Vanks. Aí eu explico o pessoal, né? Gente, por incrível que pareça, Leandro é sobrenome português. O Vanks é um nome que é holandês, veio da Holanda esse nome aí, né? Sei que é um nome esquisito, mas para mim é uma marca que eu falo. Leandro tem um monte, mas Vanks só tem eu, né? Então eu usei como uma marca. Então, Vanks Leandro, quem quiser me seguir aí no Instagram, no LinkedIn, estou à disposição aí de vocês, tá bom? Vamos para o que interessa então, gente. Quem quiser fazer pergunta e tal, pode escrever no chat ou então levantar a mão, que eventualmente, em algum momento, a gente pode interromper, que, dada o público que é altamente qualificado, a gente pode até fazer meio que um bate-papo também. Alguém tiver algum comentário a fazer, levanta a mão que eu passo a palavra. Beleza? Então, gente, o que a gente chama de novo normal, que era vigente até o Covid-19, é esse tal de mundo VUCA, né? Que todo mundo hoje em dia já ouviu falar, que o mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Agora, é interessante o seguinte, que no início de 2019, do ano passado, eu estava num evento grande em São Paulo, dando uma palestra, e quando eu perguntei, você sabe o que é VUCA? A maioria do público não sabia o que era VUCA. Agora, e no final de 2019, ou seja, um ano, dentro do mesmo ano, isso foi uma palestra que eu dei no início do ano. Aí uma palestra no final do ano, no final de 2019, um evento grande também em São Paulo, que foi dar uma palestra lá, aí eu perguntei, vocês sabem o que é VUCA? A maioria já sabia o que era VUCA. Então você vê que em um ano, todo mundo aprendeu esse negócio de VUCA. Então todo mundo se acostumou com esse negócio de VUCA. Então esse era o novo normal que a gente estava se acostumando, com essa volatilidade, essas mudanças rápidas e constantes, com essa incerteza, essa falta de previsibilidade do futuro. Então, aí quando veio o Covid, então mais ainda, né? Mas essa complexidade, a decisão, então, são múltiplos fatores de decisão. Antigamente, a gente tomava uma decisão simples. Por exemplo, uma decisão como escolher um lugar para jantar, era muito fácil. Então, você perguntava para alguém e ia. Ligava para alguém e hoje em dia, quando você vai escolher um lugar para jantar, você pode entrar na internet, faz uma pergunta no grupo de WhatsApp, aí você entra no Google Maps para ver a distância, se o trânsito está bom, entra num outro aplicativo para poder ver se já dá para reservar ou não como é que reservar o local. Aí, baseado nisso tudo, você decide pedir no iFood e ficar em casa mesmo. Então, você vê, uma decisão simples como decidir onde jantar, é uma decisão hoje que é multivariada, né? Assim, tem vários fatores que são levados em consideração. Imagina uma decisão organizacional. E também é ambíguo, né? Então, você fala uma coisa, pode ter diversos significados. Eu tenho uma ação, pode ter diversos significados. Então, essas são as características do mundo VUCA, que era vigente até 2019. Aí, o que eu chamo, né, uma visão minha, que eu cunhei, acabei dando várias palestras aí quando virou a pandemia, acabou que vários eventos que eu estava programado, eles viraram online. Né? Depois de um tempo, depois de uns 2, 3 meses, começaram a virar online. Aí, pensando nessa jornada toda, eu inventei esse negócio de DRIS. Então, você não vai ver isso em lugar nenhum, só eu que falo esse treco de DRIS, ou então alguém que eventualmente esteve numa palestra minha e gostou desse conceito de DRIS que eu inventei, que eu digo o seguinte, que agora a gente está entrando no novo normal. Então, o novo normal era o VUCA. Quando a gente se acostumou com o novo normal, entrou o Covid, detonou com tudo, e agora a gente está no novo normal, que a gente tem que se acostumar, que ele é DRIS. DRIS são as iniciais de direto, relacional, independente e seguro. O que significa isso? Eu acho que a principal característica do direto é, por exemplo, as lives. Antigamente, os cantores, os artistas, para poder fazer um show, tinha que contratar algum produtor, alguma agência que ia lá produzir, tinha um intermediário. Hoje em dia, o camarada vê a gente aqui, por exemplo, não precisa contratar nada. É só pegar, ter uma conta no YouTube e faz relação direta. Então, o mundo está se tornando muito mais direta. O exemplo disso também, em outro campo, é, por exemplo, o blockchain, smart contracts. Você consegue fazer um contrato direto. Aqui no Brasil, já vai chegar, que aqui não tem ainda, não é regulamentado pelo Banco Central, mas já vai permitir empréstimo pessoal. Então, eu emprestar para você, se eu tenho dinheiro sobrando, eu posso emprestar para a Gris, por exemplo. Tenho R$1.000 sobrando aqui,
eu posso emprestar para a Grécia. Então, você vê, nem para fazer empréstimo, a gente vai precisar de instituições intermediando. Então, o mundo, esse novo normal, ou pós-normal, é um mundo muito mais direto. A gente não precisa de intermediários para fazer as nossas relações. E que já leva a uma outra característica, é o mundo relacional. Então, onde a qualidade, ou a excelência, ou o desejo, ele está atrelado à quantidade de relacionamentos que eu tenho e que é explicitado pela quantidade de likes ou quantidade de rede que eu tenho. Então, quando você vai contratar alguém, quando você vai contratar um serviço, você, no Airbnb, você entra lá e vê a quantidade de avaliações que tem. Se tiver várias avaliações e várias avaliações positivas, você, pô, legal, eu me sinto desejo de alugar esse local aqui. Então, quando você vai contratar um consultor, um palestrante, alguma coisa, você vê, entra no LinkedIn, entra no Instagram, vê a quantidade de relação da rede do camarada. Se o cara tem uma rede grande, você chama. Se o cara tem uma rede pequena, você não é tão desejado assim, não. Então, é um mundo muito mais relacional. E que também leva a outra característica, é a interindependência. Perceba que o mundo anterior, ele era um mundo interdependente. E agora, ele está migrando para o mundo interindependente. E você pode ver isso, por exemplo, pelo próprio Covid. Você vê que as pessoas, as famílias, os municípios, os estados, os países, cada um quis escolher o seu próprio tratamento. É ou não é? Então, existe uma certa independência. Então, eu quero tomar isso ou eu não quero tomar aquilo. Mas o pessoal acredita no conceito de colaboração. O pessoal sabe, tem consciência que participa de uma rede, mas cada um quer ter a sua própria autonomia. Você vê isso aconteceu em relação às famílias, às pessoas, ao indivíduo, às famílias, municípios, estados e aos países. Então, a grande característica dessa interindependência. Teve o próprio movimento lá de saída lá da Inglaterra, lá do Brexit, por exemplo, também e vários outros países também são muito mais independentes, mas continuam acreditando naquele poder lá de colaboração, fazem parte de uma rede. E a última característica desse novo normal, do mundo pós-normal, é a segurança. Então, que é um desejo e é uma necessidade. Então, a gente quer que, por exemplo, já aconteceu comigo num evento que eu estava participando, no meio da pandemia, que entrou uma pessoa, um grupo no evento, que era um link que não era seguro, o pessoal entrou e começou a zoar a apresentação, o evento, né? Então, você vê que o próprio Zoom, no começo da pandemia, quando vazaram aquela que o Zoom não era seguro, um monte de pessoas pararam de utilizar, eles tiveram que resolver esse problema para voltar a ser a plataforma de streaming, né? Utilizada na pandemia. Então, a segurança, ela é um desejo e ela é uma necessidade. Então, essas são as características do mundo que eu acredito que são as grandes características desse novo normal, desse mundo que está se desenhando pela pandemia, que é um mundo direto, relacional, independente e seguro. E isso tudo leva a gente... Eu montei essa apresentação um pouco mais densa, viu, gente? Pelo nível de vocês, eu acabei dando uma aprofundada um pouquinho maior, que eu acho que dá para a gente ter uma discussão mais massa. Então, assim, eu trouxe esse modelo aqui, que é o Cynefin Framework, está escrito até aqui embaixo, Cynefin Framework, foi desenvolvido pelo Dave Snowden. É um modelo bastante interessante para você entender o contexto, entender as incertezas, a quantidade de variáveis que tem e, assim, tomar uma decisão. Então, ele fala que existem 4 grandes contextos. Na realidade, são 5, mas eu vou falar só dos 4 aqui. O quinto aqui no meio, que é de desordem, mas eu não vou nem falar dele. Você detendo os 4 principais. Então, que é um contexto claro, onde há uma grande previsibilidade, que era antes do Covid, por exemplo, a gente vivia, no geral, num contexto claro. Por exemplo, eu tinha palestra, em janeiro, eu tinha palestra agendada para novembro desse ano, para agora, mês que vem. Em novembro, eu tinha uma palestra agendada para novembro, em janeiro. Então, olha só que coisa, com a previsibilidade aqui. Eu já havia confirmado a minha presença e o evento já estava confirmado. Veja como era a previsibilidade. Beleza? Então, no contexto claro, é uma previsibilidade de longo prazo, onde você entende bem as relações de causa e efeito entre as variáveis. Quando você tem um contexto que é complicado, há uma previsibilidade de médio prazo, que somente especialistas conseguem entender a relação de causa e efeito. Então, uma pessoa normal, vamos dizer assim, uma pessoa normal, entre aspas, né, ela não consegue entender a relação entre... No claro, qualquer um consegue entender a relação entre causa e efeito. Agora, num contexto complicado, um especialista consegue entender a relação entre causa e efeito e te ajudar a tomar decisão. Quando você tem um contexto complexo, nem um especialista consegue entender a relação entre causa e efeito. Então, a previsibilidade é muito curta
Então, na realidade, você testa, você faz alguma coisa e vê qual é o resultado. Baseado nisso, você toma outra decisão e vai tomando tá fazendo várias pequenas ações de curto prazo. E tem um caótico que não tem previsibilidade nenhuma, certo? Então, eu coloquei isso aqui para a gente perceber que nós hoje ainda, no começo do Covid, a gente pode dizer que quando a gente estava no início do Covid, a gente estava aqui no claro. No geral, na média, estávamos no claro. Aí, de repente, entrou o Covid. Eu lembro que eu estava dando aula na FGV. A aula na FGV, normalmente, são 2 aulas, pula 15 dias, 2 aulas. Então, eu dei 2 aulas de um curso do MBA, a disciplina, né? 2 aulas, pula 15 dias, 2 aulas. Eu tinha dado 2 aulas, aí nessa semana que pula, próximas 2 aulas, entrou o Covid, cancelou tudo. Na hora que entrou o Covid, nós fomos jogados para o contexto caótico, sem previsibilidade nenhuma. A gente não sabia o que era o Covid, o que fazia para combater, o que fazia para não pegar, o que fazia para transmitir. Não sabia se a aula ia voltar ou não ia voltar. Lembra como é que foi aquela maluquice que teve no começo do Covid? Então, a gente foi jogado direto no caótico. Aí, no caótico, a gente está no contexto caótico, o que tem que fazer é agir. Não é pensar, é agir, para ver qual é o resultado que isso tem. E dependendo do resultado, se ele é um pouco conhecido, ele joga a gente no complexo. E foi o que aconteceu. Então, especialistas, governos, começaram a fazer alguns experimentos. Será que colocar máscara impede a transmissão ou diminui a taxa de transmissão? Se a pessoa pegar uma na outra, se ela espirrar, se não sei o quê. Então, foram feitos vários experimentos, e isso jogou a gente no contexto complexo. Certo? E já passado esse tempo todo de várias experimentações, algumas coisas desse contexto começaram a cair aqui no contexto complicado. Como, por exemplo, essa questão de quando você vai entrar no estabelecimento, ou de grandes eventos que têm ocorrendo aqui no Brasil e no mundo, é manter o distanciamento. Então, você vê shows acontecendo no mundo inteiro, o pessoal, por exemplo, em carro, né? Então, o pessoal mantendo o distanciamento e todo mundo protegido. Então, você vê que algumas coisas desse contexto já estão no complicado, que um especialista diz qual é o procedimento que deve ser feito para ser tomada a decisão. Mas a gente ainda tem eu acredito que a gente ainda está aqui, no geral, na média, nós estamos no contexto complexo. Então, nós estamos migrando. Você vê, a gente já consegue ver alguns fatores, como aquele DRIS que eu acabei de colocar lá para vocês, que é o mundo direto, relacional, independente e seguro, mas a gente não sabe exatamente como é que é. A gente não sabe, por exemplo, como é que a gente está fazendo vários órgãos e empresas, eu estou ajudando alguns órgãos a fazer o orçamento para o ano que vem, por exemplo. A gente não sabe exatamente, né, como é que vai ser. Eventos que ocorrem, que eu dou palestra, o pessoal, e aí, vai ser presencial ou vai voltar para o presencial ou vai continuar online? Cara, a gente não sabe ainda dizer exatamente como é que vai ser. Então, a gente está nesse contexto ainda complexo, beleza? Então, eu trouxe essa estrutura aqui, que é até para quem não conhece, que gostar, conseguir aprofundar. Vai atrás aí de vídeos que existem tal, sobre essa ferramenta, esse framework, que é muito legal para a gente entender o contexto e nos ajudar na tomada de decisão, beleza? Então, o que eu entendo é que hoje em dia a gente está no complexo e já algumas coisas que acontecem nesse contexto que já estão aqui no complicado, mas não tem nada ainda no claro, certo? Que a ideia é sempre de conseguir trazer para o claro, que o claro é um contexto que gera um mínimo de estresse e o mínimo de gasto de energia, beleza? Então, assim, agora, uma frase que eu acabei cunhando, eu dei uma palestra num evento do PMI, que é o Project Management Institute, que era um evento que falava de tendências de futuro, né? E eu coloquei essa frase aqui, fiz essa frasezinha aqui para eles, que eu quero colocar aqui para vocês, eu acho que tem tudo a ver com esse contexto que a gente está vivendo, que é o seguinte: o profissional que terá sucesso no pós-normal é aquele que tem um ótimo conhecimento técnico, sabe utilizar a tecnologia para colaborar e melhorar sua performance, consegue navegar e colaborar com diferentes profissionais de diferentes áreas de conhecimento e utiliza suas soft skills para fazer isso tudo com leveza. Certo? Então, assim, eu acho que no meu entendimento, né, essa frase resume bem qual que é o tipo de profissional que a gente precisa ter nesse mundo que está se desenhando, nesse mundo pós-normal. Okay? Que sabe conciliar essas habilidades técnicas com habilidades tecnológicas e com as habilidades soft skills, fazer tudo acontecer de uma maneira mais light. Né? Ok? Então, nesse contexto todo, acho que é interessante a gente perceber também que o próprio PMI, que já vai levando para essa abordagem de soft skills, ele publicou um estudo em 2018
e que já é de 2018, já são 2 anos atrás, mas é uma tendência que vem se mostrando ao longo dos anos. E ele fez essa pesquisa aqui, um estudo, ele fala do gerente de projeto do futuro, e ele trouxe o seguinte, ó, as 6 habilidades da era digital para entrega de projetos. Chama do Project Delivery. Então, são 6 habilidades. E olha qual uma das habilidades que está aqui. A habilidade de colaboração e de liderança. São justamente as soft skills. Você vê que ele sente falar também aqui do mindset inovativo, também seria uma habilidade de soft skills. As outras aqui são habilidades bem técnicas. Então, das 6, 4 são habilidades técnicas e 2 são habilidades de soft skills. E é interessante também que eu estava vendo, nesse mesmo evento que eu falei lá do PMI, eu trouxe um estudo desse ano que foi feito, que mostrou, lá, americano, que mostrou que as organizações americanas já estão investindo 50% do seu orçamento no desenvolvimento das habilidades técnicas e 50% do seu orçamento no desenvolvimento das habilidades humanas, ou seja, das soft skills. Então, já empatou o investimento. Antigamente, não, o pessoal investia só na parte técnica, né? Então, era 90% do orçamento na parte técnica e, se bobear, só 10%, se chegasse a 10%, eram nas habilidades humanas. Agora já empatou o investimento, está 50% já o investimento. E já mostra também essa tendência aí desse desenvolvimento humano. E se a gente olhar o desenvolvimento da carreira ao longo do tempo, você vê que quando a gente começou lá na Revolução Industrial, que a gente falava do trabalhador especialista, ali no 1800, que foi logo na Revolução Industrial, né, até 1970, então era o que era cobrado do profissional, era aquele profissional que tinha, o cara era profundo, o cara tinha um profundo, o bom profissional era aquele que tinha um bom conhecimento e profundo em uma determinada área de conhecimento. Então, o cara que, por exemplo, que era de orçamento, o cara sabia só de orçamento. O cara era de política pública, sabia só de política pública. O cara era de avaliação de política pública, é bem específico, o cara sabia só de avaliação de política pública. Então, esse era o profissional lá de 1800 até 1970. E é interessante que até hoje a gente vê algumas pessoas que ainda estão nessa vibe, né? A gente está em 2020 e tem cara que acha que tem que entender só de um assunto e profundamente. O cara que ainda está preso ali na Revolução Industrial. Daquele camarada que tem que entender só de apertar o parafuso dele. Dane-se o que está em volta. Né? E se não chegar aquele parafuso redondo para ele também, ele não quer nem saber. Não é assim que eu trabalho. Eu só trabalho nesta condição aqui, exatamente, e eu só entendo disso. Né? Então, assim, um camarada que ainda está preso ali lá em 1800. Quando evoluiu um pouco, a partir de 1970 até os anos 2000, a gente já começou a falar do trabalhador sistêmico, que é aquele trabalhador em T, né? Que é o camarada que ele ainda tinha uma boa profundidade técnica, mas ele já tinha conhecimento genérico de áreas relacionadas. Então, aquele cara que pelo menos ele se dava ao trabalho de entender, beleza, tem gente aqui do meu lado também que entende de outras coisas e o camarada ele conseguia entender de áreas correlatas. Então, se fossem falar com ele conseguia conversar com aquela pessoa de outras áreas, beleza? Quando a gente evoluiu um pouquinho mais, a gente já chegou ali a partir dos anos 2000 até 2015, mais ou menos, então a gente está falando do trabalhador executivo, que já é do trabalhador em X, que é aquele camarada que ele tinha um conhecimento transversal em uma determinada área de conhecimento, certo? E ele já tinha um conhecimento de liderança e de gestão estratégica. O cara já começava, já era cobrado dele um entendimento do contexto do trabalho dele. Entendeu? Conhecimento de gestão estratégica. Então, qual é a prioridade? Entender de planejamento estratégico, formulação de estratégia, entender o porquê, a justificativa, entendeu? Entender um pouco assim, de gestão em geral, mas ele continuava tendo conhecimento profundo na sua área, mas o conhecimento já cross, já começa a conversar com outras pessoas. E agora a gente está falando de ser que era sempre trabalhador especialista, trabalhador sistêmico, trabalhador executivo, e agora, a partir de 2015, e acelerado pelo Covid, então o trabalhador pós-Covid, está falando mais de trabalhador, estamos falando de agente. Então o camarada agora é um agente de transformação. É isso que é exigido de qualquer profissional. O camarada não ser um trabalhador, o cara ser um agente de transformação. É interessante que quando há a contratação de pessoas, por exemplo, agora que está acontecendo, eu tenho visto várias contratações. Eu mesmo contratei recentemente 2 pessoas para trabalhar num projeto. A gente não... Antigamente, quando a pessoa chegava, já tinha um job description, né? Já tinha uma explicação do trabalho, das atividades que a pessoa vai fazer. E ela esperava receber isso, orientação sobre como ela deve trabalhar.
Hoje em dia, você pega a pessoa, eu não quero te explicar mais nada, eu quero que você procure o seu espaço e você começa a aplicar a sua experiência, o seu conhecimento, para poder transformar esse contextozinho que você está trabalhando. Então, as pessoas é que têm que, na realidade, definir a seu job description, né? As suas atividades que ela vai fazer. Então, a pessoa que tem que ser proativa. Então, a gente fala que é o profissional em M agora, onde tem 3 verticais. Ele tem que ter um conhecimento técnico, ainda é exigir. Você vê que você nunca deixou de existir, gente, a necessidade do conhecimento técnico. O cara saber bastante sobre uma determinada área. Mas agora evoluiu, agora tem outras 3 verticais, outras 2 verticais a mais, né? Que é uma vertical digital, que é o camarada entender como utilizar a tecnologia para alcançar mais resultado. Então, o cara saber fazer uma reunião pelo Zoom, por exemplo, ou pelo Meet, que a gente estava utilizando do Google. O cara saber utilizar uma planilha colaborativa. Então, por exemplo, aquele Google Sheets, né, que seria o Excel online lá, por exemplo, lá do Google. O cara saber utilizar isso para poder alcançar resultado. O cara saber fazer uma análise de BI, de Business Intelligence, por exemplo. O cara saber fazer uma análise, sabe, em cubo, né, uma análise só de 2 variáveis. Ou então o cara faz uma análise de 3 variáveis. O cara pega aquela planilha, esqueci como é que é o nome, planilha inteligente lá esqueci como é que é lá do Excel. Ele consegue cruzar algumas variáveis, mas não é que nem um BI, que ele consegue fazer tipo um cubo, né? Usar todas as variáveis, não é aquele negócio linear. Então o cara conseguiu utilizar algumas coisas de inteligência artificial, de machine learning, saber alguma coisa de programação. Isso é interessante, gente. Todo ano eu viajo para fora, né, e tenho muito contato com gente de fora. Lá, isso já está sendo ensinado em colégio, sabe? E todo profissional está sendo exigido isso, sabe? O cara saber, mesmo o camarada não tem nada a ver com um negócio, um camarada que trabalha com música, o cara trabalha com letras, o cara tem que entender de ter um pouco de inteligência artificial, um pouco de programação, sabe? Para poder... E você vê que essas coisas já estão no nosso dia a dia. Você vê que, por exemplo, o pessoal acha que não, isso vai demorar para chegar, mas, gente, você vai para algumas cidades que o trânsito é péssimo, como, por exemplo, Rio, São Paulo, Recife, Manaus, ninguém dirige mais, ninguém escolhe o roteiro para sair de A e chegar até B, sair da sua casa até o trabalho. Então, tudo coloca no Waze, coloca no Google Maps, e a inteligência artificial do Google Maps ou do Waze é que escolhe o trajeto que você vai traçar. E outra coisa interessante, eu já vou passar para você, Margarete, outra coisa interessante você vê que já no nosso dia a dia, que já é utilizar inteligência artificial também, é de escolha de música ou escolha de filmes. Antigamente, a gente tinha que ir atrás de música nova, perguntava para amigo, a gente que pensava e a gente decidia. Hoje em dia, não se dá nem mais o trabalho, porque o Spotify, YouTube, Netflix, todos eles sugerem filmes, músicas, vídeos, e a gente acaba aceitando. Então, a gente acaba que Agora, como utilizar isso também, gente, no nosso trabalho? Não a gente ser só usuário disso, né? Ser impactado por essas tecnologias. Mas como a gente utilizar isso, que já está tão entranhado no nosso dia a dia, como a gente utilizar isso no nosso trabalho, para alcançar mais resultado, para potencializar o alcance de resultado. Então, essa também é uma competência que é exigida hoje em dia, que chama da competência digital. Beleza? Vamos ver a Margarete aí. Diga aí, Margarete. Tem que liberar o seu áudio. Deixa eu liberar para você aqui, para te ajudar. Ai. Vai. Desliguei e você ligou. Eu liguei. Peraí. Pera, Margarete. Peraí, deixa eu liberar para você aqui. Peraí. Faz você... Aqui, pronto. Vai, Margarete. Vai liberar. Isso. Olha só, qual que é a terceira? Porque aí eu vou conseguir concluir meu raciocínio. A terceira é que você levantou a mão antes, eu parei. A terceira é os soft skills. Então, isso é tech skills, digital skills. Não, então, espera aí. Então, deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu acho que é importante a gente estar tratando, até porque, assim, nós somos gestores públicos de carreira. E em tudo que você trouxe, mostrando a questão da necessidade do conhecimento técnico e do conhecimento digital, nós vivemos hoje num mundo que está evoluindo muito. E hoje existe uma grande discussão sobre a criação das smart cities. E existe hoje uma ideia de criação, de transformar Brasília em uma smart city. Então, a gente, como servidor
se a gente não consegue linkar o nosso conhecimento técnico sobre o planejamento das políticas públicas e esse conhecimento digital, como que a gente vai se inserir nesse mundo que está sendo criado e que está acontecendo para que a gente possa, de fato, ofertar os serviços públicos nessa nova realidade? Então, é só um apontamento aí para estar jogando, para a gente estar pensando. Excelente, Margarete. É isso mesmo, gente. Esse conceito de Smart City, por exemplo, eu já fui diretor da Price, né? E lá uma das torres que tinha embaixo de mim era justamente esse conceito de Smart City, que a gente tentou trazer. A gente fez um trabalho para trazer aqui para o Brasil, especificamente aqui para Brasília. A gente vai apresentar um projeto ali de implantar algumas coisas de Smart City, que tinha uma licitação na época que tinha lá, junto com a SEB, de trocar as lâmpadas por lâmpadas mais econômicas, por LED. Tinha uma licitação que estava aberta e a gente, junto com um pool de empresas capitaneado pela Price, a gente fez uma oferta aqui, que tinha um grande grupo francês, que é a Engie, que está aqui no Brasil, já que ela estava entrando aqui no Brasil, que eles propuseram a fazer tudo de graça, inclusive interligar todos os hospitais aqui de Brasília, e o único custo disso seria dar 20% da banda para a empresa, para ela poder utilizar. Entendeu? E isso teria várias implicações. Por exemplo, quem sai de carro aqui em Brasília fica puto no final de semana, que aí não vem carro nenhum e você tem que ficar parado esperando o sinal. A gente, para colocar sinais inteligentes aqui em Brasília, é uma plaquinha desse tamanho aqui, dá para interligar tudo, agora tem que ter um cabeamento, né? Entendeu? E isso tem a ver com da mudança do Estado, aproveitando isso aí, que uma tendência que existe em relação ao Estado é o Estado ser contratante de serviço, por o Estado começar a vender serviço. Uma das novas fontes de receita para o Estado, os municípios e tal, vai ser justamente ele começar a vender serviço. Porque imagina o tanto de dado que poderia ter se tivesse um monte de câmera, cabo de fibra ótica, interligando tudo, um monte de câmera com som, com vídeo, som, e um tanto de dado que o governo, o GDF tem, poderia vender para a seguradora, entendeu? Algumas informações, poderia vender, né? Ficar vendendo base de clientes, não. É vender serviço, entendeu? Por exemplo, teve um acidente, o governo pode vender a foto do acidente, por exemplo, entendeu? Pegar lá a transmissão, ver se o camarada, o histórico, se o camarada dirige de multa, de não sei o quê, e assim por diante. Então, de qualquer forma, esse conceito de Smart City, várias coisas que tem ao redor disso, tem tudo a ver com essa mudança de perfil do gestor público, né, ou do profissional que trabalha com essa formulação, a execução e a avaliação de política pública, de entender para vocês, principalmente, cobrar desse perfil em M. Então, vocês entenderem tecnicamente do assunto, saber utilizar as tecnologias para poder alcançar mais resultado e ter as habilidades humanas, de soft skills, para conseguir apresentar isso, para dar aquela liga, que foi o que eu falei antes, para dar uma liga. Porque não adianta, não. Eu lembro que, por exemplo, na minha carreira, eu comecei muito novo, a trabalhar muito novo, né, com consultoria e tal, e fiz mestrado, entrei no doutorado, não consegui concluir meu doutorado, mas fiz 1 ano e meio de doutorado, e na época eu estudava em 2010, se não me engano, estudando inovação em serviço, que era algo bastante novo, até hoje é novo, né, ainda. Então, eu tive sorte que os professores que estavam na aula tinham acabado de voltar do doutorado deles. Então, pessoas com a ideia bastante fresca, que é o que me permite hoje, na verdade, falar sobre inovação com bastante tranquilidade. Foi esse 1 ano e meio de estudo que eu fiz na época do doutorado, né? Mas é interessante que quando a gente estuda muito, tem uma disfunção, vamos dizer assim, da pessoa que estuda muito. É virar um babaca e arrogante. A pessoa que estuda demais. Então, assim, eu lembro que como eu muito novo comecei a estudar, então tinha uma experiência boa e comecei a estudar, eu virei um babaca, um arrogante, como a maioria se torna, né? E era interessante que quando aí então ia em reuniões para resolver algum problema das organizações que eu trabalhava, por exemplo, aí eu dava a minha opinião, eu acho que tem que fazer isso, isso e aquilo, mas eu falava de uma forma que não era uma forma agradável de se falar. Aí uma outra pessoa, faz de conta, a Gris, estava do meu lado, falava a mesma coisa que eu falava, só que de uma forma muito mais legal. Aí o pessoal falava, isso mesmo, Gris, muito boa a sua ideia. Eu ficava puto. Falava, mas, gente, eu acabei de falar a mesma coisa que ela. Só que eu falava de uma forma arrogante, né? Ou de uma forma chata.
Entendeu? Então, assim, você vê que hoje em dia, aí foi por conta de situações como essa que eu resolvi começar a estudar soft skills. E faz 7 anos que eu comecei a estudar e falar sobre o assunto, dar palestra sobre o assunto. Né? Quando eu comecei a falar sobre soft skills, até porque eu estudava, como eu falei para vocês, inovação em serviços. E quando a gente fala de serviço, tem até um slide que eu quero apresentar para vocês sobre isso. Quando a gente fala de serviço, o serviço ele sempre é co-criado. Então, ele tem que ter a colaboração. Então, eu comecei a estudar muito cocriação, colaboração, que tem a ver com inovação, poder potencializar a inovação. E como eu comecei a estudar isso, tecnicamente, eu falei, cara, esse negócio de soft skills é fundamental. Como é que eu quero ser um prestador de serviço, um consultor, se eu não consigo colaborar? Eu tenho que aprender a colaborar. Então, eu comecei a estudar esse negócio de soft skills. Então, eu fiz curso, que nem o Rogério fez também, acho que até fiz curso junto com o Rogério, de programação neurolinguística, de comunicação não violenta, de hipnose. Também fiz curso de hipnose clínica, que nem o Rogério também. Rogério Leitão, que eu estou falando. De hipnose normal e hipnose clínica. Também fiz esses cursos. Fiz curso de inteligência emocional. Tudo isso para eu poder desenvolver minhas habilidades humanas de conexão. E é interessante que quando a gente fala de um jeito melhor, a nossa habilidade técnica ela aparece muito mais. E os nossos resultados são muito mais alcançados de maneira muito mais simples. E eu trouxe alguns números para vocês poder provar isso que eu estou dizendo também, que está mais para frente. Beleza? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Eu queria, Leandro, se você me permite, Oi. Só fazer uma colocação. Pegando o gancho da Margarete. Quem está falando, que eu não estou sabendo? É o Cícero. Fala, Cícero. Beleza. Diga aí, Cícero. Pegando o gancho da Margarete, nessa situação de Smart City, também estou entendendo o que você está falando também, mas aí eu tenho uma percepção de como Tesla pensava tudo isso aí. E como você vê isso, como é que pode ser agregado a essa teoria de Tesla? Você falou, tá, esse negócio todo de tecnologia. Não sei, se você não puder falar, não tem problema, não. Eu não entendi a pergunta. Repete de novo, por favor. O conceito do Tesla, que ele falava que a gente poderia fazer tudo intercambado, entendeu? Sem muito cabeamento, aquela coisa toda. Sim, isso aí é muito mais uma discussão tecnológica, né, de tecnologia em si, entendeu? Que é uma das limitações hoje em dia do avanço tecnológico, como você conseguir, por exemplo, armazenar energia, que são as baterias, né, e conseguir transmitir a energia pelo ar. São os dois grandes limitadores de avanço tecnológico, né, que o pessoal está tentando resolver. Mas o pessoal tende a resolver, que tem várias pesquisas, muito dinheiro investido nisso aí para tentar resolver. E isso vai tornar, por exemplo, o Smart City muito mais simples, né? Imagina conseguir ter carregar o celular sem ter nem que colocar em cima de um negócio. Simplesmente estar aqui e manter sempre carregado. Então, seria o melhor dos mundos, né? Mas ainda é teoria do Tesla ainda não consegue fazer isso na prática e principalmente em escala comercial. Não, entendi. Obrigado. Beleza? Mas então, falando aqui, como eu estava falando de serviço, a grande diferença, eu acho importante pra caramba vocês terem bastante consciência disso, que vocês, eu também, e a maioria à medida que a gente se desenvolva, mais a nossa matriz, assim, digamos, econômica vai ser de serviço e não de indústria, né? Então, assim, quando você vê que o país desenvolvido é um país que tem muito mais serviço do que indústria. Você vê que as indústrias ficam em país pobre. Então, fica lá na África, fica na Índia. Então, é lá onde fica as indústrias. O serviço é algo mais nobre, né? Assim, algo onde agrega muito mais valor. Então, a grande diferença, você vê que aí eu coloquei esse slide aqui para ficar bem evidente para vocês, que no processo industrial, aí, as entradas são matérias-primas, madeira, ferro e etc., que a gente transforma isso e a gente tem um produto acabado. Isso é o óbvio, né, gente? Estou falando do óbvio aqui. Agora, e quando a gente fala de serviço, a entrada é um problema ou uma necessidade. Não são coisas materiais quando a gente fala de serviço. Você vê, por exemplo, essa palestra aqui. Então, qual foram as entradas? Foi uma conversa que eu tive com a Gris. Ela fez um briefing, ela fez uma reunião dos diretores lá da DESP, fez a reunião do pessoal, aí o pessoal chegou numa conclusão lá, e eu fiz uma reunião com ela, eu entendi qual era a necessidade, aí
a gente está interagindo aqui agora e vai ter a solução. Veja que a grande diferença que a Márcia quer chamar a atenção para vocês é o seguinte: quando a gente fala de produto, quando a gente fala de processo industrial, ele pode ser concebido, ele pode ser concebido sem ser na sua vista, sem ser na sua frente. Eu consigo pré-produzir, deixar guardado. Por exemplo, você comprar um carro. Você já viu o carro sendo produzido? Não, mas você compra o carro. E você consegue comprar, escolher cor de estofamento previamente, é tudo componentizado, né? Então você consegue escolher cor de estofamento, roda, cor do carro, não sei o quê, e você vai e monta tudo e deixa lá. Agora, serviço, você não consegue fazer isso, gente. Olha que coisa interessante. Imagina, eu vou dar um exemplo para vocês para ilustrar isso. Imagina um médico que tem 50 anos de experiência, o camarada, 50 anos de atuação profissional. Se a gente fizer um tratamento estatístico de todos os atendimentos que ele fez nos últimos 50 anos, baseado nisso, a gente fala, então tem 3 grandes tipos de problemas dos seus pacientes aqui. Problema A, problema B, problema C. A receita tem tais problemas e a receita é uma receita A, B ou C. Fez 50 anos de experiência. Aí você chega hoje para ser atendido, chega amanhã para ser atendido, lá por esse médico. Você acha que ele vai conseguir pegar, ouvir você, toma aqui, é a receita B, e não fazer nenhum ajuste na receita? Ou ele vai ouvir você e vai chegar e vai ter que fazer ajuste lá e vai dar uma nova receita? É ou não é? Concorda comigo? É impossível, em serviço, o cara pré-produtizar ou fazer vários módulos antes. É impossível. O serviço ele é concebido somente no momento do ponto de contato do prestador de serviço com os tomadores de serviço. É que nessa palestra aqui. Entendeu? Então, você vê, quando que a solução está sendo dada? Na nossa interação agora. Entendeu? Então, assim, e tem várias gradações de serviço. Tem serviço puro até o serviço não puro. Então, por exemplo, essa palestra é um serviço, ele não é totalmente puro. Ele é um serviço não puro, mas ele tende mais para o serviço puro. Que ela tem uma parte que é produto, que são os slides. Então, eu consigo pré-formatar os slides, mas a conversa que a gente tem e a minha palestra, tanto que eu posso usar o mesmo slide em 3 palestras diferentes. Vão ser 3 palestras diferentes, mesmo tendo o mesmo slide. Então, você vê que a maioria é no contato. É quando eu chego, eu olho o pessoal, a gente interage com o pessoal, aí vai montando a palestra na hora. Entendeu? Então, o serviço ele é assim. O serviço ele só acontece no momento da interação, de quem presta o serviço com quem toma o serviço. Daí a complexidade de se medir o serviço. Entendeu? E vocês atuam com serviço, gente. Vocês são servidores públicos, não é isso? Então, vocês atuam com serviço, são coisas intangíveis. A entrada não é material. A entrada é um problema, é uma necessidade. Aí já tem desafio para poder medir. Que quando você consegue medir, por exemplo, em relação à produtividade, à eficiência numa indústria, é fácil. Ver quantas toneladas entrou e quantas toneladas saiu, né? Entendeu? Agora, quando você fala de serviço público, por exemplo, falando de serviço e serviço público, entra uma demanda da sociedade que você não consegue nem medir, né? Aí, e sai o quê? Aí, às vezes, sai uma resolução, uma página. Sai uma portaria, uma página. Entendeu? Como é que você mede, cara? Como é que você mede uma demanda? Aí eu penso, mas tem aqui como é que chama aquele negócio que o pessoal começa a fazer lá? Uma demanda popular, esqueci o nome do negócio lá. O pessoal vai lá e faz lá, tem 1 milhão de assinaturas a demanda. Petição. Tem uma petição. Isso, uma petição lá com 1 milhão de assinaturas. A solução para isso, faz uma audiência pública, interage com o pessoal, a solução é uma lei, que tem lá de 4 artigos, por exemplo. Aí como é que você mede? Não é que nem você pegar quantas toneladas e quanto... Aqui é a mesma medida até. Quantas toneladas teve na entrada, quantas toneladas teve na saída. Agora você tem aqui 1 milhão de assinaturas e tem ali um pedaço de papel. E nem pedaço de papel que hoje em dia tem, né? É publicado no Diário Oficial aí, que é digital. Entendeu? Não, e o pior, é publicado para que você faça a prestação de algum serviço. E aí é o grande problema que a gente muitas vezes coloca, que é a questão dos indicadores. Você muitas vezes tem indicadores de procedimentos, indicadores ali do processo até você conseguir estruturar o serviço. Agora, o indicador da prestação de serviço é a grande dificuldade. É a grande dificuldade, gente. É a grande dificuldade. Entendeu? Então, assim, academicamente, tem colegas aí que estão fazendo doutorado
Vocês estão ali com um negócio na cabeça quente, ele pesquise, quem quiser, academicamente, como mensurar serviços. Vocês vão ver que não tem uma teoria pronta. O que vocês fizerem, vocês estão avançando. Entendeu? Qualquer coisa que a gente faça é um avanço. Mesmo que a gente faça e dê errado, que também é um avanço, concorda? Este caminho aqui dá errado. Isso é conhecimento também. Entendeu? E que agrega para a comunidade, para o avanço científico e tecnológico, entendeu? Então, quando a gente está falando de serviço, tudo é novo. Você vê que o pessoal ainda utiliza, um negócio que eu falo, por exemplo, o pessoal de agilidade, quando eu vou dar palestra em eventos de agilidade, eu falo, cara, é engraçado que a agilidade ela não está madura ainda. Mas por que você está falando isso? Por causa das palavras. O pessoal utiliza palavras da indústria para definir coisas de agilidade. O pessoal fala de produto, por exemplo. Entendeu? Fala de entrega de produto. E gente, uma das características que você consegue notar que o negócio avançou é ter um vocabulário próprio. Entendeu? E a agilidade não tem. Tem algumas coisas que estão sendo desenvolvidas na agilidade. Digamos que ela está embrionária ainda. Entendeu? Quando o pessoal entende e fala, pô, mesmo, faz sentido isso. Então você vê que até a agilidade, por exemplo, o pessoal fala, mas nasceu lá na Toyota, o conceito de Lean é um conceito para a indústria. Agora que o pessoal está utilizando para serviço. E a terminologia ainda é toda industrial. Entendeu? Poucas palavras, poucos termos nasceram somente de serviço. Você vê que até para medir riqueza das nações, gente, a gente utiliza o PIB e tem o IDH. Né? Aí você fala, aí teve um tempo atrás, alguns anos atrás, que o Brasil passou em termos de PIB a Inglaterra. Eu não sei se você se lembra disso. A gente passou alguns meses com PIB maior que a Inglaterra. Ou seja, em tese, nós éramos mais ricos que a Inglaterra. Isso é verdade, gente, ou não? Qualquer um que já foi para a Inglaterra ouvir o filme sabe que a gente nunca foi mais rico. Então, você vê a deficiência de indicadores que foram concebidos na era industrial, entendeu? Apesar de levar em consideração serviços, sim, e outras coisas, mas você vê a deficiência desse indicador para poder medir a riqueza. Aí, quando você vai para o IDH também é um bom approach, mas também não mede a riqueza de uma nação ainda. Também é um approach aí que o pessoal está tentando evoluir. Você vê que a gente não consegue nem medir a riqueza, gente. Aí o pessoal fala de indicadores de felicidade e tal, é tudo medição de serviço. Entendeu? Então, olha, vocês trabalham. Então, vocês terem consciência que o serviço, isso eu quero dizer, ele é concebido somente depois que você entende o problema, entende a necessidade, aí você interage com a pessoa, com essa pessoa que demandou, aí você concebe o serviço junto. Então, todo serviço, sem exceção, necessariamente, ele é co-criado. Ele é sempre concebido, toda solução ela é concebida colaborativamente. E, nesse sentido, imagina um gestor público que não consegue nem conversar com o outro, que é um arrogante, que acha que estudou pra caramba, que tem um pós-doutorado, sei lá onde, e que o cara vira assim para às vezes, uma mãe de família, um pai de família que é ignorante, e fala, não, você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você precisa. É um camarada que não entende nem serviço. O cara não entende que ele tem que interagir com essa pessoa, ele tem que conseguir interagir, às vezes, com um ignorante, que somente junto é que a solução vai ser desenhada. Entendeu? Então, isso é um ponto muito importante para todo servidor público ter consciência. Eu acho que ainda mais vocês que são servidores de altíssimo nível, né? E Vanks, rapidinho, e essa questão de você interagir, e às vezes é o que a gente às vezes chama até da experiência do usuário. A gente quer desenhar um serviço, a gente quer desenhar uma solução de um serviço, sem conhecer a experiência que aquela pessoa ali tem, ou teve, ou precisa ter, para que aquele serviço seja efetivo, né? E aí a gente vai, às vezes, dentro do próprio serviço público aqui, a gente vê um serviço, algum trabalho que a gente precisa fazer ou desenvolver, e a gente não consegue chegar do outro lado porque não tem essa interação, não tem essa troca de experiência, né? Então, eu acho que quando a gente fala dessa competência que a gente precisa adquirir também é de enxergar a experiência do outro, daquele usuário que vai utilizar aquele serviço. Às vezes eu acho que é um pouco um caminho também. Exatamente. Esse camarada que está assim, ele está na primeira onda ainda de formulação de políticas públicas. O cara está lá em 1800 ainda, né? Não vou falar no século 1800, que não foi, obviamente, 1800 redondo. E a primeira onda de formulação de política pública era o gestor público, que o cara se trancava numa sala, o cara era possuído pelo Espírito Santo e o cara saiu com a política pública perfeita.
Entendeu? Aí o pessoal isso deu errado, gente. Entendeu? Que quando o cara ia executar, o cara falou, cara, aí o cara não entendia e tal. Aí teve a segunda onda de teorias de formulação de política pública. E falava, não, aí o formulador, ele formula 80% e deixa 20% para a ponta ali que vai executar para poder terminar aquela política pública. Tem gente que ainda está assim. E tem alguns municípios e tal que ainda estão assim. E tem a terceira grande onda, que é a que a gente está falando agora. Que é a onda que fala, cara, que também o pessoal viu que também não deu certo, que mesmo esse 20% para dar uma certa flexibilidade, é uma evolução em relação ao modelo anterior, mas ainda tinha coisas que foram estabelecidas no 80% que engessava a execução dos outros 20%, para poder tornar aquela política efetiva. E tem a terceira onda, que é a mais recente, que é, quando vai conceber uma política pública, quem que vai sofrer ou vai ser impactado por essa política pública? Ah, vai ser uma dona de casa? Vamos chamar ela aqui para ela poder ajudar a gente a conceber. Então, que tem esses movimentos de design thinking, de canvas, entendeu? O pessoal junto coloca todo mundo ali, do especialista ao ignorante, todo mundo junto, entendeu? O cara que vai ser impactado, desde o cara que vai executar, o cara que vai avaliar, coloca todo mundo junto para junto conceber aquela política pública. Entendeu? Então, você veja a necessidade de ter uma habilidade de relacionamento, de colaboração, que é onde a gente está falando, é onde entra os soft skills. Beleza? Vamos para frente, gente. Oi. Não, só para contribuir aí, o GDF começou um movimento, tá? Na verdade, eu estou cutucando lá a escola de governo e a gente conseguiu introduzir o design thinking aqui no governo e eu, assim, introduzia... Então, já foram 2 turmas presenciais e agora, esse ano, teve, por conta da pandemia, para ter várias turmas, entendeu? Quando você falou que o ano passado você estava com uma palestra já agendada para novembro, o ano passado eu fechei a grade, praticamente era um curso por mês de design thinking no governo. Então, ou seja, acabou, a gente não conseguiu ministrar, mas eu comecei esse movimento ali, eu achei bastante interessante, a gente... porque é muito... O GDF, né, o governo do Distrito Federal, é muito... A gente, quando está em sala, é muito heterogêneo. Então, por exemplo, eu tenho 30 alunos e um aluno de cada órgão. Né? Raramente eu consigo 2 do mesmo órgão. Eles pegam assim, espalhado. Então, são várias realidades. Então, para mim, é um aprendizado incrível. Né? Apesar de estar dando aula, eu estou aprendendo muito, né? Porque eu pego todo mundo ali na mesma sala, com as suas diferenças ali. Então, a gente aprende pra caramba. E eu vejo a necessidade, assim, a vontade que se tem de colocar esses soft skills aqui para a gente poder ver. E agora, o grande problema que eu vejo é que as pessoas ainda não conhecem o serviço que oferece, que você falou aí, né? Então, eles não sabem o que eles fazem. Eles estão ali fazendo, entendeu? Eles estão seguindo ali o protocolo, né? A legislação, os regulamentos, mas não sabem nem, às vezes, o que o órgão deveria oferecer. Então, eles desconhecem até qual é o serviço que oferece. Mas eles conhecem bem, às vezes, alguns problemas setoriais, mas não o problema de uma forma global, né? Eles conhecem o problema do seu setor, né? E esse exercício é muito interessante para a gente tentar... a gente percebe que, às vezes, o problema de um é o problema do outro, né? do outro órgão. O negócio é utilizar esse conhecimento que se tem do dia a dia e conseguir incorporar esse conhecimento na solução. E eu vou te dar um exemplo. Nesse final de semana, foi aniversário da minha mãe, a gente organizou um café da manhã, porque como não rola de ficar dentro de casa, tal, então a gente foi para um lugar aí que tinha um café da manhã que era aberto, espaço aberto, né? E aí fica melhor para minha mãe. E o camarada, aí ele pegou... você concorda que o garçom sabe todas as reclamações que tem? Está acostumado, né? A estar lá, lidar com o cliente lá e sabe quais são as reclamações. Aí chega lá, aí quando a gente chegou, o camarada, deixa eu pegar aqui o papel. Aí deu aqui um cardápio. Um cardápio que era assim, aí tinha quatro QR codes aqui assim, sabe, no papel. Cara, aí eu peguei o meu celular e fui tentar pegar. Eu queria o terceiro. Cara, para eu conseguir achar o terceiro, eu li todos os QR codes, menos o terceiro que eu queria. Entendeu? Que era muito próximo. Entendeu? Um do outro. Aí eu peguei e dei para minha filha até que, pô, a molecada é mais esperta. Eu falei, Isabela, lê essa droga desse tipo, eu não consigo ler. Ela pegou meu celular, colocou. Ela também tinha dificuldade. Então, olha só. Então, entenderam digamos, a arrogância, entre aspas, do prestador de serviço, nesse caso? O cara conhece o cliente. Agora, ele não conseguiu transformar esse conhecimento que ele tem na solução. E nem vivenciou o próprio serviço que ele presta. Porque se ele mesmo fosse ler, ele ia perceber a dificuldade.
que tem de poder ler o QR Code, né? Entendeu? Então, assim, essa é uma coisa que o Design Thinking ajuda, que o camarada ele tem que experienciar aquele serviço que ele está montando, né? Então, e isso grande ajuda, laboratório, né? ajuda a É um desenhar. grande laboratório. Exatamente. Beleza? Vamos lá, gente. Tem mais conteúdo aqui para a gente ver. Então, também está acontecendo essa transformação das organizações, que é o que a gente já está comentando aqui. A gente está saindo de uma lógica de organizações tradicionais. Então, é uma organização de torres, né, de silos funcionais, que a gente chama, várias torres, onde vem de cima para baixo estratégias, decisões, as regras, o poder, e de baixo para cima vem o reporte. E o que a gente quer... Então, essa organização é aquela que é tudo top-down, ela é individualista, então cada um fala, eu já resolvi, abacaxi ou a batata quente já não é mais minha. Entendeu? Então, já passei para frente. Então, você vê, uma organização muito mais individualista, onde se cobra um foco em resultado. Então, o negócio é número. E quando a gente fala de uma evolução, a gente está falando de organizações ágeis hoje em dia, que é o termo que só tem utilizado, são organizações, você vê que o desenho que mais se aproxima, quando antes era uma pirâmide, agora o desenho que mais se aproxima é algo mais circular. Quando a gente fala de colaboração, de cooperação, a gente fala de vários squads, que seria cada bolinha dessa aqui, ou são times pequenos, que tem, na realidade, um representante de cada área. Então, em cada squad vai ter um camarada da área comercial, um cara de orçamento, um cara da área de política pública, por exemplo, um cara da área de educação, um camarada de outra área, sempre de TI. Então, e esse pessoal vai estar responsável pela entrega de fim a fim, desde o entendimento da necessidade até a entrega. Então, são equipes menores, entendeu? Mas que cada equipe dessa seria uma organização, de vários triângulozinhos, cada coisinha dessa aqui seria um triângulo, mas que estão organizados, eles numa organização mais circular, entendeu? Então, esse é o tipo de organização que a gente está evoluindo, que é uma organização mais autônoma, mais colaborativa e que o foco é no valor, que o valor ele é percebido, né? E ele vai além do resultado. O valor tem a ver com a entrega de resultado, sim, mas tem a ver também com a percepção de quem recebeu. Se a pessoa achou bom ou a pessoa achou ruim. Então, aí você fala, mas isso é muito teórico. Aí eu mostro para vocês, acho que até o próximo slide aqui, se não me engano, esse livro aqui, que eu até participei esse aqui, ó. Eu tive a honra de participar da tradução desse livro, né, que é esse aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, é o que está aí na coisa, no slide. Ele fala até o sobrenome do livro, né, vamos dizer assim, que até está escrito aqui embaixo, ó, é muito legal. Então, Reinventando as Organizações, um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. Então, esse livro aqui fala, a narrativa do livro, ele fala então de organizações ágeis, que ele chama de organizações TEAL, T-E-A-L. Então, as organizações TEAL seriam essas organizações ágeis, que atuam pelo propósito, são organizações autogerenciáveis, autônomas e tal. Aí, como eu falei, você pode falar que isso é teoria, mas nesse livro ele fala dos diversos estágios evolutivos e para cada estágio evolutivo ele dá exemplos reais de organizações reais que estão em cada estágio. Então, no último estágio, que é o estágio TEAL, ele recomenda lá 3, 4 organizações que estão hoje em dia são TEAL. Você pode entrar no Google, entrar no site das organizações, essas organizações existem. E, inclusive, agora está no movimento aqui, está criando, um spoiler aqui para vocês, uma segunda edição desse livro, que são os casos brasileiros de TEAL. Então, a gente está começando agora a montar uma equipe para poder produzir esse livro. Então, acho que a ideia é lançar ano que vem esse livro, lá no segundo semestre do ano que vem, casos brasileiros de organizações que são ágeis, organizações TEAL, mais autônomas, colaborativas e com foco no valor. Então, existe sim na vida real, gente, isso aí. E se você parar para ver, já existe alguns casos de equipes dentro de órgão público, não a organização pública como um todo, a administração pública como um todo, mas existem equipes, sim, na administração pública que já são ágeis, já trabalham bem colaborativas, autônomas e tal. Então, você vê que esse movimento já está acontecendo, sim. Beleza? Se você olhar, por exemplo, o Manifesto Ágil, os valores do ágil, tem tudo a ver, olha só, fala de interação, fala de comunicação, fala de movimentação, fala de ação. Gente, olha só, dos 4, 3 dos valores, e também eu diria que a ação também, os 4 valores têm a ver com você interagir com alguém, né? Com soft skills, concorda comigo? Com essas habilidades humanas. Como é que você vai interagir se não tiver habilidade humana? Como é que você vai se comunicar se não tiver habilidade humana? Como é que você vai se movimentar se não tiver habilidade humana? Como é que você vai agir sem habilidade humana? Vai ser um tosco, né?
Quando a gente fala aqui das organizações ágeis também, de colaboração, de cooperação, então a gente fala muito de liderança com soft skills. Você vê soft skills bastante presentes também nesse contexto. Se você não está aqui, a sua organização não está aqui, eu diria que a maioria hoje em dia está na seta. Entendeu? Então, tem organizações que estão mais para o comecinho da seta, organizações que já estão mais para o final da seta, mas até a administração pública também já está na seta, na média. Obviamente, tem algumas organizações que ainda estão ainda no modelo tradicional, entendeu? Mas já tem algumas que já estão aqui sim no começo da seta. Mas na média está aqui sim. Beleza? Então, eu trago até esse slide aqui, que faz tempo que eu não mostro esse negócio aqui. Eu fiz isso um tempo atrás, mas é legal. Eu trouxe, de novo, falando por causa do público aqui, que é mais qualificado. Mas olha só, aqui fala a evolução das organizações de uma economia tradicional, que é uma visão bem hierarquizada, onde existe uma pessoa, vamos dizer assim, óbvio, de maneira geral, um pequeno grupo que toma a decisão, um pequeno grupo, um grande grupo que é a força de trabalho, e tem uma gestão intermediária. Então, as organizações são muito mais importantes que o ecossistema, né? Quando a gente está falando de economia digital, que a gente está hoje, isso aqui é hoje, vê que existem ainda essas três figuras, a tomada de decisão, força de trabalho. Agora, você vê que a gestão intermediária está tendo uma automatização da decisão e das atividades rotineiras, não é, gente? Então, tem várias atividades rotineiras que já estão sendo feitas, por exemplo, pela máquina. O próprio SEI, que é utilizado por vários órgãos públicos, por exemplo, entendeu? O trâmite, né? Mas aquele trâmite, algumas decisões também já estão totalmente automatizadas também. Então você vê que as organizações são tão importantes quanto o ecossistema. E quando a gente evoluir um pouco mais, se uma economia pós-digital, seria uma organização muito mais assim, desse jeito aqui, ó, muito mais em rede, que é esse desenhozinho aqui, onde o pessoal se junta para poder resolver uma solução. Então, o ecossistema é mais importante do que a organização. Quando a gente sai nessas organizações pós-digital, que seria uma evolutiva, né? Onde você se junta com o pensador, se junta com pessoas de novas áreas de conhecimento, há uma nova gestão, um propósito evolucionário, há uma integração, a plenitude, você vai se juntando e montando a rede na medida que evolui. Beleza? A Fernanda levantou a mão aí. Quer falar, Fernanda? Sim, só com relação exatamente a essa economia que você trouxe como esses diferentes estágios da economia, né? Economia digital e economia pós-digital, eu acho que o Distrito Federal ele é um balcão, né? É um estado-município em que a gente tem diversos nichos sociais. Eu vejo, por exemplo, eu trabalho num órgão que é um órgão de atendimento e a gente tem muitas dificuldades com relação a propor soluções à população que a gente atende de forma que seja entendível e que seja compreendível, né, por parte do nosso público-alvo e que eles consigam interagir, porque hoje em dia, por exemplo, muito do meu atendimento ele tem que ser presencial, explicado, tintim por tintim, porque eu tenho pessoas analfabetas, a gente tem pessoas com dificuldade, com sérias dificuldades de formação, são as pessoas mais assim, vulneráveis dentro de uma escala social. E aí eu queria te perguntar o seguinte, dentro desse modelo, a gente tem diversos entraves, né? Regulação que não é pensada para esse tipo de público, a regulação ela é pensada para uma sociedade média, ela não é pensada para a nossa sociedade escalonada. A regulação, por exemplo, é um dos meus maiores desafios. A regulação, ela estanca no tempo um parâmetro e a gente é obrigado a seguir ele 20 anos depois, sendo que a sociedade evoluiu a partir disso. Eu queria saber como é que, dentro do âmbito governamental, em que a gente tem esse entrave, que é regulatório, como é que isso vem sendo vivenciado? Porque, assim, próprio pensar regulatório, ele sai muito de outra realidade, entendeu? Não é uma realidade de quem lida com a dificuldade do dia a dia. Não existe essa troca. Então, eu queria saber, na sua experiência, na sua grande troca aí com os diversos órgãos, diversas entidades, como é que tem sido feito vencer essas barreiras, porque a gente tem uma parte da sociedade que é economia pós-digital, eu tenho economia digital e eu tenho economia tradicional dentro do meu público. Eu tenho todas essas realidades. Sim, é isso mesmo. Bom, eu entendo que o grande propulsor do desenvolvimento do serviço público, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é
auditoria do TCU. É o grande propulsor do desenvolvimento. Entendeu? O que eles colocam ali acaba que molda como a gente se comporta, né? Então, e você vê que a auditoria do TCU, ela tem se preocupado com isso, ela tem evoluído bastante, tanto naqueles computadores, naqueles robôs que eles têm colocado na auditoria, como também uma preocupação de tentar aferir a efetividade ou o impacto, falando assim, termo mais técnico, né, o impacto daquela execução que aconteceu. Porque tem vários casos, por exemplo, de ações que são executadas, todo mundo vê que foi executado, mas o camarada tem que pegar e punir o servidor público lá, porque diz que, apesar de todo mundo ver que o negócio foi feito, mas pela lei, pelo regulamento, acaba tendo que punir o camarada, né? Então, assim, então eu acho que tem evoluído pela mudança da auditoria, da fiscalização do próprio TCU. E falando de agências reguladoras especificamente, pelo que eu percebo, alguns trabalhos que eu fiz em algumas agências, o pessoal tem preocupado, sim, quando vai fazer as diretrizes para aquele setor que o órgão atua, tem se preocupado em chamar a pessoa que é impactada para poder ajudar na formulação. Tem vários estudos, eles têm consciência que várias audiências públicas só são frequentadas por grupos organizados. Isso já é sabido já, que aquela pessoa que é a maior impactada, que a maioria, né, que é o indivíduo, ele não participa de uma audiência pública. Ele nem tem nível para entender, não sabe nem o que é uma audiência pública, para poder fazer uma formulação de alguma diretriz, alguma coisa assim. Então, o pessoal já tem essa consciência de que essa audiência pública ela tem uma efetividade, mas que é bem limitada, então, quando vai formular, quando vai fazer, de pegar e chamar o pessoal que vai ser impactado para poder ajudar na formulação das diretrizes e tal. E o pessoal tem ficado muito preocupado também em monitorar essa execução, porque a própria sociedade tem cobrado muito, né? O que eu falo é que hoje em dia o pessoal faz um benchmarking inconsciente. Entendeu? Então, antigamente, a gente, para fazer a população, né, o povo, a sociedade, antigamente, para poder fazer um benchmarking, você tinha que fazer um estudo, tinha que primeiro entender o conceito, para depois você ir atrás e fazer um estudo, um levantamento. Hoje em dia, o pessoal vê vídeo que o pessoal faz no Facebook, no Instagram, aí o pessoal põe em relação a aeroporto, por exemplo, ou em relação à prestação de serviço médico. Aí o pessoal vê filme, aí vê o pessoal posta lá no Instagram, no Stories do Instagram, posta no Facebook, posta vídeo no YouTube. Aí o camarada lá, o cidadão lá, mais humilde, ele vê esses vídeos e fala, cara, não é assim aqui. Isso é um absurdo. Como é que isso é lá e aqui não é assim? Aí o camarada vai lá, quando vai ser atendido lá pelo médico, o cara reclama. Porque eu vi lá no Facebook, vi lá no Instagram, que lá em tal lugar é assim, aqui não é. Aí começa a formar uma massa que começa a pressionar os órgãos públicos e também as agências para poder regular, né? Para poder prestar um melhor serviço. Então, eu acho que a própria sociedade... Então, acho que são três grandes coisas que estão acontecendo. Acho que a auditoria do TCU, a fiscalização, tem se preocupado com isso. A força do cidadão, que tem conseguido tem feito um benchmark inconsciente, isso tem aumentado o nível de cobrança, e as próprias agências reguladoras têm se preocupado também em chamar quem é impactado para a formulação e tem preocupado também com a execução, o monitoramento da execução, para ver se tem que adequar essa formulação, né? Eu acho que é por aí. Ajudou, Fernando? Então, mais ou menos, é porque o que acontece, o que eu percebo? Toda a inteligência de governo fica encastelada em órgãos de controle e órgãos que detêm recursos. A gente tem uma inteligência, sim, ela é encastelada no TCU, no TCDF, na controladoria e alguns órgãos específicos. A gente tem esse encastelamento e ele demora para, como que eu posso dizer, enraizar, desencapsular, né? Contaminar positivamente outras áreas. Quando você falou do TCU, já me deu essa... Porque está tudo muito lá, entendeu? Encastelado. E o TCU, assim como a maioria dos órgãos de controle, eles são os órgãos em termos de recursos, seja de pessoal, seja financeiros, seja de estímulo, são os órgãos mais dotados de recursos, quando a parte que faz o atendimento, a burocracia, chama street level burocracia,
do nível da rua mesmo, é a parte mais relegada, porque existe um mito de que o governo tem que virar digital, tem que se distanciar do atendimento, tem que provocar esse afastamento que a tecnologia propõe, quando é o contrário. A gente não tem que provocar o afastamento, a gente tem que trazer para dentro e criar soluções para todos os públicos. Isso está, assim, bem distante da nossa realidade, sobretudo da realidade que faz o contato com a comunidade. Eu vejo isso na saúde, você vê isso na educação. Esse tipo de inteligência, ele não desce, ele não está descendo para aquilo que é pronto, entendeu? E era mais ou menos nesse sentido que eu queria entender. Como é que a gente faz para fazer a coisa cair para o nível de contato? Porque é onde acontece o contato. A controladoria geral tem muito pouco contato com o universo de cidadãos, ela tem muito pouco contato, mas uma administração regional tem diversos contatos, e aí a inteligência está sendo promovida por um órgão que não necessariamente consegue ter todos os elementos para provocar a mudança de decisão. Não, entendi, Fernando. Eu entendo o seguinte, que realmente o pessoal fica encastelado. Agora, se você for analisar em relação ao passado, o pessoal já evoluiu bastante já. E tem evoluído, que a cobrança da sociedade, como eu comentei, tem sido muito grande. Você vê que as auditorias não tem sido que nem eram antigamente, que era muito mais cara crachá, né? Você vê que as auditorias, as fiscalizações, que o povo cobra. Entendeu? Hoje em dia, aquele mundo direto que eu falei, o cara consegue mandar uma mensagem direto, entupir, o pessoal descobre rapidamente o e-mail, o celular do camarada, do deputado e tal, do senador, entendeu? Ou do gestor público. Quantas vezes já teve caso que foi divulgado aí que eu recebi, mande mensagem para o ministro do TCU e tal. Então o pessoal enche a caixa de e-mail, detona o celular do cara, o cara não consegue nem usar o celular. Então, assim, essas pressões que a sociedade tem feito, que o mundo é muito mais direto, que nem a gente comentou lá no comecinho, tem feito essas mudanças. Agora, não são mudanças que tão ágeis, assim, tão rápidas, né? Ágeis no sentido de rápida, mas que tem mudado. A fiscalização, o pessoal também tem descido dos seus Olímpicos. Aqui nem se falou CGU, por exemplo, Controladoria daqui do GDF mesmo, ou TCDF, ou TCU, o pessoal tem descido de lá e tem ido a campo para poder avaliar. Como eu falei, dá uma olhada como tem sido feitas as pesquisas que estão sendo feitas, as mudanças que tiveram lá no TCU. E eu acho que o TCU é o grande, como eu falei, é o grande propulsor de mudanças de desenvolvimento do serviço público, é o TCU. Talvez eles nem tenham tanta consciência assim desse papel deles, mas, cara, quando eles começaram a falar de governança, publicaram lá aquele manual de governança, deu um boom de governança na administração pública. Quando eles começaram a falar de efetividade da política pública, o pessoal começou a falar de benefício, de impacto e tal, não sei o quê, com muito mais propriedade, começou a ter um monte de estudo sobre isso. Entendeu? Então, assim, isso tem acontecido, não tão ágil quanto a gente gostaria, mas tem acontecido sim. Eu, pelo menos, percebo isso, né? Margarete, quer falar? Quero. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa questão. A gente está falando muitos aspectos do desenvolvimento humano. E aí a gente está trazendo, por exemplo, os vários estágios em que a gente tem as sociedades digitais ou não. E aí eu vejo 2 pontos. Primeiro, o grande fator de mudança dentro de qualquer sociedade é o humano. Porém, aqui que a gente está falando do desenvolvimento das capacidades humanas. E aí a gente também está tratando, como a Fernanda falou, de uma questão do contexto social. E aí, à medida que a gente foi falando, eu me lembrei muito da pirâmide de Maslow, né? Que o primeiro que ela coloca lá, a satisfação das necessidades básicas. E a gente já está falando de um momento da digitalização. Por exemplo, a gente está aqui nesse processo de pandemia, em que a gente vou tratar aqui de um serviço essencial que a gente coloca na nossa Constituição, que é a educação. A gente está falando agora do setor público. A educação, setor público no Distrito Federal. A gente passou por uma grande discussão, porque as escolas elas pararam de oferecer as aulas. E está até hoje um grande embate. Voltaremos às aulas ou não? E por que se tem esse grande embate dentro do serviço público? Por quê? Você tem uma questão de uma dinâmica social muito grande. Ao mesmo tempo que eu tenho, dentro do Distrito Federal, escolas que atendem a uma comunidade
que vai ter um computador e que eu posso transformar a educação em ensino remoto, a educação à distância. Eu tenho, por exemplo, na estrutural, pessoas que mal têm o que comer, e que para essas pessoas eu preciso de um atendimento presencial, de uma escola presencial, porque aquele momento na escola é onde a pessoa, aquela família, a criança tem alimentação. E que vai ser o momento em que o familiar vai conseguir buscar o seu sustento. Então, o servidor público que vai estar ali atendendo na estrutural, ele pode ter o conhecimento gerencial, técnico e muito mais o desenvolvimento da habilidade de escuta, que ele vai ter que saber conciliar muito bem a oportunidade que ele vai ter. Ele pode ter qualquer conhecimento técnico, ele pode ser o top das galáxias, se ele não tiver a capacidade de empatia e de sensibilidade, ele não vai conseguir atingir a prestação de serviço. Exato. Então, assim, eu entendo às vezes que o desenvolvimento humano, ele é essencial, mas a gente tem que ter a sensibilidade para a constituição da sociedade que a gente atende e onde a gente vai estar inserido, porque até no próprio Distrito Federal eu vou ter esses 3 tipos aí que você me apresentou. A Fernanda, possivelmente, quando ela faz esse trabalho onde ela atua, ela atende os 3 tipos de pessoas que estão inseridas nesses 3 movimentos. E eu vejo também, quando a gente fala de prestação de serviço, principalmente no setor público, quando a gente fala da cocriação, eu preciso de uma parceria muito grande entre o Estado e o Estado se colocando como co-criador, que muitas vezes é o Estado que está encastelado, que é o que a Fernanda falou, e que conseguindo pactuar com essa sociedade, com o cidadão, que é ali o resultado direto, e com a iniciativa privada, que também ela precisa estar junto para a gente conseguir uma prestação mesmo de serviço e de atendimento de uma construção de uma sociedade adequada, que até quando você fala aqui do livro, do Reinventando Organizações, que o nosso conceito de agilidade não é só, às vezes, que conceito de agilidade é esse, que eu vejo também muito na construção do serviço público, que tipo de sociedade a gente quer. A gente quer uma sociedade que só vai, eu gastei, prestei, mas que tipo de serviço é esse? Então, é só tentando conciliar aqui o que a gente está chegando. Não sei se eu me fiz clara. Não, eu entendi, tá ótimo. Eu posso falar? Pode, claro. Eu tenho a mesma realidade da Fernanda, que eu trabalho no Na Hora, e a gente tem esses 3 públicos também, que é a pessoa que não tem o computador para poder fazer o agendamento, que estão mudando tudo para agendamento agora, para distanciar a população, né, do atendimento presencial. E a nossa gestão não entende que não é número que vai dizer que a gente está atendendo melhor. E eles só querem buscar números. A gente atendeu assim, mais 10 minutos a pessoa, aí ligam para a gente, por que vocês estão demorando a atender 10 minutos naquele dia tal? Sempre acontece, porque com pessoas não tem como a gente estipular que vai ser todo aquele atendimento para pessoa X vai ser tantos minutos, para pessoa Y vai ser mesmos minutos, não tem como, né? E é difícil mesmo, assim. Não, legal, eu quero até fazer um parênteses aqui para falar sobre isso, mas eu vou demorar, acho que 5 minutos falando isso. Aí depois eu queria falar mais 10 minutos e fazer um acordo com vocês por causa da hora. Tá? Então, mas assim, aliás, eu vou fazer logo o acordo logo agora. Tá? É melhor, vou inverter. É o seguinte, gente, são 9 horas já, certo? Eu acho que todo mundo tem compromisso, eu também, que eu me organizei para terminar às 9, mas eu posso ir um pouquinho mais, que eu já mandei mensagem aqui pro pessoal, eu tenho outro trabalho ainda aqui para fazer. Aí, o que eu sugiro é o seguinte, a gente quebrar essa palestra em 2, entendeu? Se vocês quiserem, porque se a gente for até o final do que eu planejei aqui, a gente vai terminar esse negócio aqui 10h30, 11 horas. Vai ser uma aula da FGV de duração. Então, o que eu sugiro é o seguinte, a gente avançar mais 15 minutos, aí a gente vai parar exatamente no momento que eu quero ensinar para vocês técnicas para você conseguir ler a outra pessoa.
você poder se conectar com a outra pessoa. E quando a gente fala de soft skills, é sempre tudo muito lindo, né? Tudo muito cor-de-rosa, não sei o que, habilidade humana, mas pouquíssimas pessoas abordam de forma prática. Fala, beleza, eu entendi que eu tenho que me conectar com outra pessoa, entendi que eu tenho que me comunicar melhor, mas como é que eu faço isso? Que é justamente a agonia de vocês. Beleza, Vantes, lindo o que você falou, mas como que eu faço esse negócio todo, como é que eu desço? Eu acho massa quando tem essas perguntas, entendeu? E quando a gente avançar um pouco mais, vocês vão perguntar, tá, eu entendi tudo soft skills, mas como é que eu converso com a pessoa? Como é que eu contorno o conflito? Como é que eu consigo me conectar com a pessoa e induzir ela? Aí eu queria deixar isso para outra parte. Eu ia te perguntar quais eram as dicas que você ia dar para a gente desenvolver essas habilidades. Então, eu quero deixar isso para uma outra parte. Estava anotadinho, me pergunta. Eu quero fazer um acordo com vocês, aí a gente vai conversar, tipo, aí o pessoal da diretoria vai conversar, escolher uma nova data, aí ver com a minha agenda aqui também, para a gente poder fazer uma outra, que a gente vai ser só prática. Entendeu? Só de poder ensinar vocês a conversar, contornar conflito, se conectar com a pessoa e influenciar a pessoa. Coisa bem prática, muito massa. Pode ser assim? Pode. Então tá. Pode, né, Gris? Margarete, pode. Vice-presidente aí. Pode. Então, beleza. Depois a gente conversa sobre isso. Então, deixa eu avançar 15 minutinhos aqui e a gente acaba. Beleza? Então, olha só. Um comentário que eu quero fazer sobre esse comentário que a Ana Paula reforçou aí, da Margarete e da Fernanda falou. Deixa eu recuperar aqui minha memória para falar. Lembrei. Eu entendo que essa mudança, essa visão prática das coisas, ela ocorre justamente pelo conhecimento das pessoas. Mas mais do que o conhecimento é pela inteligência das pessoas. Que a diferença entre o conhecimento e a inteligência é a aplicação do conhecimento para obter o resultado desejado. Então, quando a gente faz um curso, por exemplo, todo mundo sai, em tese, com o mesmo nível de conhecimento. Todo mundo é bombardeado pelo mesmo conteúdo. Então, todo mundo adquire conhecimento. Mas poucos são inteligentes. Ou seja, poucos conseguem aplicar aquele conhecimento para ter um resultado desejado. Isso é ser inteligente. Isso é ser um bom profissional. Entendeu? Então, dito isso, eu entendo que que vocês falaram, como é que a gente muda, tal, que a gente encontra lá na hora, esses 3 níveis de pessoa e tal. Não sei o que. Eu acho que com esse conhecimento que vocês estão tendo aqui e o aprofundamento e a consciência disso, que olha só, quando o camarada, que a Ana Paula ilustrou lá, o camarada que está olhando de fora, o cara não entende que o atendimento pode durar 1 hora. Que o cara quer que o atendimento, olha só, que um indicador que tem, eu vou fazer uma analogia com vocês aqui, mas é que nem médico. O cara pega um indicador de produtividade da indústria, quantidade de peças produzidas. Aí o cara vai para serviço, para um médico. Aí, levando esse indicador de produtividade para serviço, é a quantidade de atendimentos realizados. Concorda? Né? Então, ou seja, o melhor médico é o médico mais produtivo, é o médico que atende mais. Atende mais. Só que aí chega a Grace lá para ser atendida por mim. Aí eu sou um médico que estou preocupado com esse indicador. A Grace chega, Grace, nem termino de falar. Eu já sei o que é, toma esse remédio, cai fora. Obrigado, até a próxima. Aí a Grace chega, não, tá bom, beleza, próximo. Não precisa nem falar, só de olhar para sua cara eu já sei o que é. Toma aqui, a receita vai-se embora. Não é. Então, chegou no final do dia, eu atendi 50 pacientes. Não resolvi nenhum. Talvez, na sorte, tenha atendido um outro. Aí, se eu sou um médico preocupado com outro indicador de serviço, que não seria esse, aí chega a Grace. Aí eu vou e converso com ela, entendo ela. Fico 1 hora conversando com ela e nem receito remédio nenhum. Mas ela sai aliviada, ela sai, inclusive, que a dor de cabeça dela passou, ela estava com enxaqueca há semanas, mas porque eu ouvi ela, eu a ouvi. Durante 1 hora, conversei com ela, nem remédio receitei. Então, no dia inteiro, eu atendo 7 pessoas. Enquanto o outro médico atende 50 pessoas no dia inteiro. Quem é o melhor médico? Em termos de produtividade, é o médico que atendeu 50 pessoas. Em termos efetivos, sou eu, que ajudei as 7 pessoas que eu atendi. Entendeu? Então, agora, tem muita gente que não tem essa consciência, que é o slide que eu apresentei antes aqui para vocês. É aquela que a consciência de que serviço ele é concebido no momento da interação. Entendeu? Que vários indicadores que são utilizados na indústria não funcionam em serviço. Mas o camarada não, porra nenhuma, é produtividade, é quantidade, é isso que acontece na hora, por exemplo. Entendeu? O cara quer aplicar a teoria da fila ali, sendo que tem um camarada que tem de tudo, né, gente? Entendeu? Então, assim, não se aplica. Ali é serviço, gente. Ali não é as pessoas, ali não são um pedaço de madeira. Você vai colocar numa... E você, Ana Paula, que está lá, você não é uma máquina,
entendeu? Que no final vai gerar uma cadeira. Não é assim. Entendeu? Agora a galera não tem essa consciência. Aí como é que muda? Cara, é o pessoal tendo consciência disso, para poder ser inteligente e começar a ir mudando as coisas no seu micro-universo ali, que todo mundo consegue mudar. Que às vezes eu ouço um discurso, isso eu falei recentemente numa palestra que eu dei para servidores da Câmara dos Deputados, lá. Aí tem uma desculpa, falando sobre inovação, né? Aí tem desculpa que eu ouço direto de servidor. É que eu entendo que é uma desculpa. Eu entendo que é uma limitação também. Que fala, mas a gente só pode fazer o que a lei manda. Eu não tenho dúvida disso. Mas, com certeza, todo mundo tem um micro-universo ali, perto de você, que consegue que tem uma certa autonomia. E é a partir daí que você vai começar a fazer mudança. É um agente transformador, né? É a gente trabalhando como agente transformador, e não como só o servidor ali que está amarrado àquilo ali. O cara não é uma peça de uma indústria. O cara é uma pessoa que está dentro de um serviço. Nem dá para utilizar. Quando o cara utiliza máquina pública, de novo, o cara está utilizando um termo da indústria para serviço. É péssimo. Eu não concordo com isso. Entendeu? Eu não falo máquina pública. Não faz o menor sentido falar isso. Mas eu falo, você é uma peça importante dessa engrenagem. Eu não sou peça coisa nenhuma. Eu sou um servidor, né? Sou uma pessoa que atende outras pessoas. Peça é o cacete, né? Concordo? Entendeu? Então, olha só. Vamos lá, gente. Vamos para o slide aqui para a gente concluir essa primeira etapa, então, da nossa conversa aqui. Então, isso tudo gera, olha só como é oportuno esse gráfico que eu criei. Existe a nossa capacidade de entrega, que ela evolui ao longo do tempo, concorda? A nossa capacidade... Eita, isso faz com que isso aqui é uma reta, tá, gente? Então, existe uma capacidade de entrega que certamente ela evolui ao longo do tempo. Uma capacidade de entrega nossa individualmente, uma capacidade de entrega do nosso órgão. Agora, existe também uma expectativa do mercado que também evolui ao longo do tempo. E eu falo aqui mercado, tanto mercado como sociedade, né, como cidadãos. Então, existe uma expectativa do mercado, uma expectativa dos cidadãos, uma expectativa do povo, das organizações em relação à nossa capacidade, à nossa entrega. Só que infelizmente, a expectativa do mercado, ela aumenta num grau maior do que a nossa capacidade de entrega, gerando essa área aqui no meio, essa área cinzenta, vamos chamar assim, que é de insatisfação. E é uma insatisfação dupla, tanto daqui para cá, ou seja, quando o mercado, quando a sociedade olha para a gente e vê que a gente não tem aquela capacidade de entrega que ela gostaria, quanto da gente para cá também. Quando a gente olha para o mercado e fala, cara, eu queria fazer isso, mas eu não consigo. Eu queria, mas não tem estrutura. Então, é uma satisfação tanto do mercado em relação a gente, quanto da gente em relação ao mercado também. Entendeu? Então é uma satisfação dupla. E eu diria para vocês que a única forma, ou não a única não, ou a forma mais rápida da gente conseguir resolver essa nossa capacidade de entrega, que não é ideal, mas é uma boa saída para a gente conseguir aumentar rápido essa reta aqui, são justamente com as habilidades humanas. Justamente com as soft skills. É a forma mais simples de a gente alcançar, aumentar a nossa produtividade. E o que eu trago para vocês aqui, essa visão de soft skills, que é uma visão minha, que eu, como eu falei, fiz vários cursos sobre assuntos, você vê soft skills, tem várias definições, são bem viajantes, várias definições gigantes também, que eu também não gosto. Aí eu conheço aqui, que são as habilidades que tratam da relação e da conexão intra- e interpessoal. A gente está falando aqui de relação e de conexão, tanto eu comigo mesmo, quanto eu com outra pessoa, que tem a ver até com o que o Rogério Leitão está falando no começo, lá quando ele está falando da palestra que ele deu recentemente, então da pessoa até se entender também, ela se entender para ela poder entender o outro, né? Então tem a ver com isso, essa conversa que a gente tem aqui. Beleza? E a referência que eu utilizo, basicamente, são essas 4 aqui, que é a inteligência emocional, a agilidade emocional, que são coisas diferentes, a programação neurolinguística, comunicação não violenta e a neurociência. E eu trago os números aqui para vocês, para mostrar como isso é interessante em relação a aumentar a produtividade. Essa pesquisa aqui, que é do Fórum Econômico Mundial de 2017, já mostrava o seguinte, que as pessoas com soft skills desenvolvidas, elas performam 70 vezes mais do que as outras pessoas. Olha só que coisa, gente. Uma pessoa com soft skills bem desenvolvida, ela consegue performar melhor em 70% das vezes, desculpa, 70% das vezes consegue performar melhor do que uma pessoa sem soft skills. Então, se eu encontro contigo 10 vezes e eu tenho soft skills bem desenvolvido, eu consigo performar melhor que você 7 vezes das 10. É muita coisa. Então, isso tem a ver com resultado, né? E olha só, fizeram uma pesquisa também com pessoas de alta performance, basicamente com atletas, e viram que essas pessoas de alta performance, 90% delas tinham soft skills bem desenvolvidas.
90% ali. Então, você vê aquele camarada... E eu vejo isso falando, por exemplo, como você sabe, dou aula na FGV, no IBMEC, na PUC, no ENAP. Eu lembro que, por exemplo, no começo, antigamente, o pessoal aceitava aquele professor que era muito bom, mas era um chato, um babaca, um arrogante. O pessoal aceitava, os alunos aceitavam, falavam, mas esse cara é o cara, né? Hoje em dia, gente, um professor, por mais que ele saiba, tenha livros publicados, o cara apareça em jornal o tempo todo, se o cara não souber transmitir o conhecimento, se ele não for simpático, se ele não for gente boa, os alunos se movimentam e o cara não entra em sala no segundo dia de aula. Entenderam? Então, você vê que tem a ver com o camarada, ele tem que conseguir alinhar a alta performance com o camarada saber conversar, interagir, se relacionar, colaborar com outra pessoa. Senão o cara não consegue mais entregar resultado, o cara não consegue mais entregar valor. E aqui estão esses números que evidenciam isso, são fatos que evidenciam isso. Então, um estudo realizado nos últimos 100 anos, gente, indicam que soft skills é o melhor preditor de sucesso. Olha que coisa interessante. Antigamente, uma pesquisa que tinha de 2017, falava o seguinte, que soft skills era um dos preditores de sucesso. Sendo que no ano seguinte, 2018, já viu que é o melhor preditor de sucesso. Então, se você tem soft skills bem desenvolvido, necessariamente você vai alcançar o sucesso. E esse sucesso é em todos os quesitos, não é só sucesso financeiro. É o sucesso também de estar bem satisfeito, de estar feliz, de estar atuando com propósito e tal. Porque tem vários servidores públicos, por exemplo, que são bem remunerados, mas que estão lá insatisfeitos, né? Estão deprimidos, etc. Beleza? É sucesso no sentido amplo. Então, também uma pesquisa que teve do PMI mostrou que soft skills é a habilidade mais citada para as organizações enfrentar os tempos disruptivos, que é exatamente o tempo que a gente está vivendo. Então, para a gente poder fazer mudança, a melhor forma é uma pessoa que saiba falar, saiba se conectar com outra pessoa, saiba colocar a sua opinião, saiba conduzir uma situação de conflito, saiba influenciar outra pessoa. Isso tudo são as soft skills, são essas habilidades humanas. Frase aqui, que olha só, o significado da comunicação é a reação obtida. Minha internet deu uma estabilizada aqui. Então, o significado da comunicação é a reação obtida. O que isso aqui significa, gente? Que quando eu falo, com certeza quando eu falo alguma coisa para vocês, eu falo e eu imagino um significado que essa comunicação tem. Mas o significado não é o que eu quero dizer, não é a minha intenção, é como você entende. Isso muda tudo. Muda todo o jogo você entender isso. Porque quantas vezes, vou dar um exemplo disso na prática, quantas vezes você entrou no grupo de WhatsApp, falou alguma coisa, deu um bom dia, ou falou alguma coisa, e todo mundo entendeu coisa que você não queria dizer. Até que você estava agredindo o pessoal. Não é? O pessoal se sentiu ofendido. Entenderam? Mas a minha intenção era dar um bom dia. Ou a minha intenção era ajudar, ou era falar tal coisa. Mas o pessoal entendeu tudo ao contrário. Então percebam que o significado da comunicação é a reação obtida, como você entende. E não a minha intenção do que eu falo. Entenderam? Então, se você entender isso, já muda tudo, já muda toda a lógica de você vai ter que prestar atenção, você vai ter que perceber o outro. Entendeu? Então, é para poder conseguir fazer uma boa comunicação, para poder influenciar outra pessoa, para poder contornar o conflito, para poder alcançar junto o resultado. Entenderam? Então, assim, você entender que o significado da comunicação é a reação obtida, é a chave para você performar melhor. E o que eu quero ensinar a vocês no nosso próximo encontro é justamente como que você lê a pessoa, para poder se conectar com ela, para poder falar numa linguagem que ela entenda. Que tipo de palavras você pode utilizar para poder fazer isso? Para poder alcançar mais resultado, para ser mais rápida ou mais profunda essa conexão. E como você consegue influenciar a pessoa? Que tipo de estruturas que você utiliza para poder influenciar a pessoa, para entrar na cabeça dela e influenciar ela para alcançar um resultado que você quer? Como que você conduz uma situação conflituosa? Então é isso que eu quero ensinar para vocês, tudo prático, é tudo simples e é tudo prático. E é isso que eu quero ensinar para vocês na próxima aula. Vai sair todo mundo aqui Jedi, eu garanto para vocês. A gente faz uns 2 horas de encontro, vamos até aumentar de 1 para 2 horas. Vamos fazer 2 horas de encontro, eu garanto que sai todo mundo Jedi aqui do Beleza? Tranquilo, gente? Excelente. Então tá. Combinado. Combinado. A gente vai estabelecer aí uma data. Isso. E aí estaremos aqui novamente.
Gente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi maravilhoso. O tempo voou, né? Para mim, quando o tempo passa rápido, a gente nem percebe. A gente se dedica, a gente nem percebe. Então, assim, já são 9h30 praticamente. Ele está presente aí. Também vai começar agora. Isso, então, exatamente. Então, gente, eu vou deixar aqui mais uma vez aqui meus contatos, minhas redes sociais. Assim, quem quiser mandar mensagem para mim, pode mandar. Se quiser interagir, tirar alguma dúvida, estou à disposição de todo mundo aí para ajudar. Beleza? Antes de passar a palavra para a Margarete, eu botei lá no link, lá no chat, um linkzinho para uma avaliaçãozinha que a gente tá querendo, quem puder responder, a gente já agradece. É mais para a gente ir melhorando, às vezes a gente entender um pouquinho e conhecer a percepção de vocês. Então, quem puder, por favor, responder, são 3 perguntinhas só, rapidinho, vocês respondem, é só para ir dando um termômetro aí para a gente, e a gente tentar aí fazer aí próximas lives, também trazendo temas bem interessantes para ajudar no nosso dia a dia e ajudar aí também nós como gestores, tá? E aí agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Vanks pela disponibilidade, e aí agradecer ao pessoal da associação também, para a gente, pela palestra e pelo momento aí em comemoração ao nosso dia, que não é só hoje, são todos os dias. Margarete. Parabéns, gente. Eu esqueci de dar parabéns. Parabéns, gente. Vanks, muito obrigada. Obrigada pelos ensinamentos, pela troca. Assim, eu gosto muito desse tipo de evento, que eu saio assim, se vocês pegarem alguma vez, eu sou uma pessoa que eu aprendo escrevendo. Então, é você falando e eu anotando, pesquisar sobre isso, procurar isso. Então, assim, muito obrigada pela troca. Pessoal, muitíssimo obrigada pela participação. Felicidades, parabéns. Assim, parabéns pela disponibilidade em participar, por estar aqui com a gente, parabéns pelo nosso dia, parabéns pela possibilidade, pela disponibilidade em aprender, melhorar cada dia mais, tá? Muito obrigada por toda a parceria aí ao longo desse período. E antes, a gente aguarda ansiosamente o próximo encontro, tá bom? Muito obrigada. Será que a gente conseguiria, todo mundo topava aí abrir as câmeras para a gente fazer uma foto? Vai, tá? Não sei se todo mundo vai topar. É tranquilo, pode fazer. Vai lá, Gris, faz aí o print para a gente poder divulgar e agradecer. Opa, mais alguém? Sandro, mais alguém? Rodrigo? Ô, gente, é bom ver a cara de vocês, viu? A gente sabe que às vezes é difícil ter a câmera, às vezes as pessoas, né? Mas a gente fala muito nesse tempo aí de reuniões desse jeito, a gente fala assim, não, nós somos gente, como todos vocês, né? Porque todo mundo fica meio com medo de abrir as câmeras e tudo. Mas podemos tirar uma foto, então? Eu quero fazer o seguinte, eu até vou tirar foto, quero até perder um negócio. Eu vou gravar aqui, eu pergunto para vocês se vocês gostaram, aí eu quero que todo mundo abra o som aí e fale, para eu poder gravar. Pode ser, gente? Vamos lá, então. Vocês gostaram? De papo, né? Pronto, eu acho que eu consegui aqui uma captura aqui legal de todo mundo. Ótimo. Tá? Depois eu ponho lá nos nossos grupos. Pessoal, muito obrigada, tá? Mais uma vez. Bancos também, muito obrigada. A gente acerta aí a nossa aula parte 2. Valeu, Rogério Leitão. Beijo para você, bicho. Bom te ver. Bom te rever. Até logo, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite.